Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente mergulha nos textos bem específicos, uns excertos da Suma Teológica do Tomás de Aquino. Obra gigante, né? Gigante e, assim, fundamental para o pensamento medieval. E é bom frisar, né? A gente não vai dar conta da Suma inteira, nem perto disso. Claro que não. A ideia é focar nesses trechos que a gente recebeu, tentar pegar o fio do pensamento dele sobre conhecimento, felicidade, vontade, essas coisas. Exato. É mais uma exploração focada, né? Tentar entender como ele argumenta, como ele chega nas conclusões dele nesses pontos específicos. E ele tem aquele método peculiar. Tem. Aquela estrutura de objeções, aí vem o sed contra, a resposta dele, e depois ele volta nas objeções. É bem metódico. Bem lógico, né? Quase matemático. Sim, ele tenta cobrir todos os ângulos. Mas o legal é ver como ele tenta amarrar tudo, né? Filosofia, teologia, a razão e a fé juntas. Bom, então vamos começar a desenrolar isso. Um ponto que aparece logo é como a gente conhece as coisas. Parece básico, mas para ele não é tão simples. Ele discorda daquela ideia platônica de que a gente já nasce sabendo, né? E isso, ele vai muito mais na linha do Aristóteles. Para Aquino, tudo começa com os sentidos. A gente vê, ouve, toca. Essa é a matéria-prima. Tá, o básico. Mas e para chegar na ideia de árvore, por exemplo? Não só aquela árvore ali fora, mas o conceito. Aí entram dois conceitos-chave dele: o intelecto agente e o intelecto possível. São nomes que podem assustar um pouco, talvez. Um pouquinho. Explica pra gente. O agente faz o quê? Pensa no intelecto agente como uma luz interna. Ele pega aquelas imagens concretas que vêm dos sentidos, tipo a imagem daquela árvore específica, e ele ilumina essa imagem para tirar dali o que é universal, a essência. O que faz qualquer árvore ser uma árvore, sabe? Ele abstrai a ideia. Entendi. Ele pesca a ideia geral da imagem particular. E o intelecto possível, o que ele faz? O possível é onde essa ideia pescada pelo agente vai parar. É como uma lousa em branco, uma tábula rasa, como ele diz. Ele não tem ideias prontas. Ah, tá. Mas ele tem a capacidade, a potência de receber e entender essas ideias universais que o agente trouxe. É um caminho do concreto para o abstrato sempre. Isso conecta direto com a ideia dele sobre a alma, então. Se o intelecto é parte da alma e começa em branco, de onde vem essa alma? Ele não acha que ela é só herdada dos pais, né? Não mesmo, esse ponto é central. A alma intelectiva, que é onde está a nossa razão, a nossa vontade, ela não pode ser, digamos, gerada pela matéria. Por quê? Porque ela faz coisas que a matéria sozinha não faz, como pensar universal, o abstrato. Então, para ele, ela tem que ser criada diretamente por Deus. No momento da concepção. No momento em que um novo ser humano começa a existir, Deus cria e infunde a alma intelectiva. E isso é importante para quê? Para a ideia de imortalidade? Exatamente. Se ela é criada por Deus e é imaterial, ela pode existir por si só. Ela é subsistente. Não depende do corpo para existir, fundamentalmente. Por isso ela sobrevive à morte do corpo. Faz sentido na lógica dele. E ele via a alma como uma coisa só com várias funções. Isso. Uma alma única, mas com potências diferentes. A nutritiva, que até as plantas têm, a sensitiva dos animais e a intelectiva, que é a nossa, né? E dos anjos também. Falando em anjos, os textos dizem que eles conhecem diferente da gente, mais direto. Bem mais direto. Como eles são só espírito, não têm corpo nem sentidos como nós, eles não precisam desse processo de abstração. Deus meio que instala o conhecimento neles através do que Aquino chama de espécies inteligíveis infundidas. Tipo um download divino de ideias? É uma analogia possível, sim. E Deus, claro, conhece tudo de forma ainda mais perfeita. Ele não aprende nada, ele conhece tudo na sua própria essência, porque ele é a causa de tudo. E a verdade para ele, o que é? Simples e profundo. A adequação, a correspondência entre o nosso intelecto e a coisa. Quando o que a gente pensa bate com o que a coisa é. Ok, então nosso intelecto busca essa verdade, conhece as coisas, mas para quê?
Qual o objetivo final disso tudo? Os textos batem muito na tecla da beatitude, felicidade, né? Beatitude é o termo técnico para felicidade perfeita, final, completa. E ele primeiro diz o que ela não é. Não é dinheiro, não é poder, não é fama, não é prazeres do corpo. Por que não? Muita gente busca isso. Porque tudo isso é finito, é instável, pode acabar, está fora da gente, não preenche o desejo mais fundo do nosso ser, que é racional, e busca algo infinito. E o que seria esse algo infinito? O próprio Deus. Ele é o único bem que pode satisfazer completamente. A beatitude, então, o objeto dela é Deus. E a nossa experiência dessa felicidade, a beatitude subjetiva, é a visão da essência de Deus. Visão, como assim? Literalmente ver. Não com os olhos do corpo, claro. É um ato do intelecto. É conhecer Deus diretamente, na essência dele. É o ápice do conhecimento, a união com a verdade suprema. Então, a felicidade máxima é um ato de inteligência, de conhecimento. Sabe? Causa um prazer, uma deleitação total, porque a vontade encontra o bem infinito que ela sempre buscou, mesmo sem saber direito. Entendi. É uma satisfação completa. E ele diz que isso só rola plenamente depois da vida, né? Exato. Aqui a gente pode ter antecipações, momentos de contemplação, mas a visão plena da essência divina seria na vida eterna. E ele também fala da importância da amizade, da caridade para essa felicidade ser completa. A gente não é feliz sozinho. Mas o núcleo é essa união com Deus pelo intelecto e pela vontade. Isso. Certo. Chegamos no destino. Mas e a viagem? A vida aqui agora? Com nossas escolhas, nossos desejos, medos, aí entra a vontade, as paixões. Olha, essa parte é onde, para mim, a coisa fica bem interessante. Como funciona a nossa vontade para Aquino? Ela é livre mesmo. Vontade é o nosso apetite racional. O objeto dela é o bem. Ela sempre quer o bem, ou pelo menos o que o intelecto mostra para ela como sendo um bem. Mesmo quando a gente faz besteira. Mesmo, a gente escolhe algo ruim porque, naquele momento, aquilo parece bom sob algum aspecto. Tipo um prazer imediato, mesmo sabendo que vai dar ruim depois. A gente vê um bem aparente. Mas e a questão da liberdade versus Deus movendo tudo? Se Deus é a causa primeira, como a nossa vontade escapa? Essa é uma tensão clássica. Aquino diz que Deus move tudo sim, mas move cada coisa segundo a sua natureza. E qual é a natureza da nossa vontade? Ser livre. Exato. Então Deus move a nossa vontade de um jeito que não tira a liberdade, mas a possibilita. Ele nos inclina para o bem, oferece a graça, mas o ato final de escolher, o consentir, é nosso. Não somos fantoches. Complicado, mas entendi a lógica. E as paixões? Amor, ódio, raiva, medo, elas atrapalham essa vontade livre ou ajudam? São boas, são ruins? Em si mesmas, nem boas nem ruins. São neutras. São movimentos do nosso apetite sensitivo. São nossas reações emocionais automáticas ao que os sentidos percebem como bom ou ruim. Neutras. Mas sentir muita raiva não é ruim? Ou ter um medo que paralisa? É ruim quando essa paixão está desordenada, quando ela domina a razão e nos leva a fazer algo que não deveríamos. Elas se tornam moralmente boas quando estão de acordo com a razão. Tipo, sentir uma raiva justa contra uma injustiça e agir para corrigi-la. Então o problema não é sentir, é o que a gente faz com o sentimento e se ele está na medida certa. Exatamente. A chave é a razão governando, moderando as paixões. Elas se tornam más quando nos levam contra a razão, contra o bem verdadeiro. E ele divide as paixões em dois times, né? Concupiscível e irascível. Qual é a diferença aí? Imagina assim, o apetite concupiscível lida com o bem e o mal mais diretos, coisas que atraem ou repelem facilmente. Aí você tem amor, pelo bem, ódio, pelo mal, desejo, bem ausente, aversão, mal que ameaça, prazer, bem presente, tristeza, mal presente. É o básico. Gosto ou não gosto, quero ou não quero. Ok. E o irascível? O irascível entra quando tem obstáculo, dificuldade. Ele lida com um bem que é difícil de alcançar
ou um mal que é difícil de evitar. Ah, tipo quando a coisa complica? Isso. Aí surgem esperança, bem difícil, mas possível, desespero, bem visto como impossível, audácia, para atacar o mal difícil, temor, para fugir do mal difícil, e a ira, que é uma reação de combate a um mal presente, tipo uma ofensa. O irascível é meio que o turbo do concupiscível para lidar com os perrengues. Entendi a dinâmica. E ele analisa umas paixões em detalhe, né? Li algo sobre o amor poder causar êxtase e que o ódio não seria mais forte que o amor. Por quê? O êxtase do amor é porque o amor intenso nos tira de nós mesmos, nos faz focar totalmente no outro, no bem-amado. Sobre o ódio e o amor, ele argumenta que o amor é mais fundamental, Por quê? porque o amor busca o bem, que é algo positivo, é existência. O ódio reage ao mal, que para Quino é uma falta, uma ausência de bem. O mal não existe por si, só como corrupção do bem. Então o amor que se liga ao ser, ao positivo, é mais forte na raiz do que o ódio, que se liga a uma falta. Boa explicação. E prazer e tristeza? Prazer é só físico, tristeza pode ser boa? Não, tem o prazer intelectual, a deleitação, que vem de conhecer a verdade, por exemplo. É um gozo da alma. E a tristeza pode ser boa, sim, quando é uma tristeza racional por algo que merece tristeza. Um pecado cometido, sofrimento de alguém. É uma tristeza que a razão aprova. Certo. Isso tudo de paixões e vontade nos leva direto para os hábitos, para as virtudes e para os vícios, né? Como a gente se torna bom ou mal de forma consistente. Exatamente. Virtudes e vícios são hábitos, são qualidades estáveis da nossa alma. A virtude é um hábito bom, que nos inclina a agir bem, de acordo com a razão. O vício é um hábito mau, que nos inclina para o lado contrário. E aí temos as 4 grandes virtudes morais, as cardeais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. A prudência parece ser a chefona, né? Totalmente. Aqui nos chama ela de cocheira das virtudes. É a prudência que nos ajuda a ver qual é o bem certo a fazer aqui e agora, na situação concreta, e a escolher o jeito certo de fazer. Sem ela, a coragem vira loucura. A moderação vira frieza. Ela que dá a direção prática. Isso é a inteligência moral em ação. A justiça cuida das nossas relações com os outros, dar a cada um o seu direito. A fortaleza nos dá firmeza para enfrentar o medo e os perigos por uma causa justa. E a temperança modera nossos desejos de prazer, para não exagerar. E claro, para cada virtude tem o vício oposto. Os textos falam de assédia, que é tipo uma preguiça espiritual, inveja, orgulho. Sim, a assédia é essa tristeza com o bem espiritual, uma falta de vontade de buscar as coisas de Deus. A inveja é ficar triste com o bem do outro. O orgulho, esse amor exagerado por si mesmo, ele vê como raiz de muitos outros pecados. Então, virtudes nos ajudam a ordenar as paixões e ir para a beatitude. Vícios nos atrapalham. Exato. Os vícios desordenam tudo e nos afastam do nosso fim último. Uau! Já passamos por bastante coisa. Como a gente conhece nosso objetivo final, a dinâmica interna de vontade e paixões e os hábitos bons e maus. É um sistema bem amarrado. Muito amarrado. É impressionante como ele conecta tudo. A metafísica lá do conhecimento com a ética prática do dia a dia, tudo apontando para Deus como origem e destino. Recapitulando um pouco então, o que a gente viu? Que conhecer para Aquino não é só juntar informação. É algo que nos forma. Que a felicidade verdadeira não está nas coisas que acabam, mas na união com Deus. Isso. E que nossa vida interior, essa batalha entre paixões, vontade, virtudes e vícios, é o palco onde essa busca acontece. E é incrível como ele usa a filosofia, principalmente Aristóteles, a serviço da teologia cristã. Ele vai até onde a razão pode ir, mas reconhece que para chegar no fim último, na visão de Deus, precisa da fé, da revelação, da graça. Essa tentativa de juntar fé e razão é a marca dele. Bom, para quem está ouvindo a gente, talvez fique uma pergunta para pensar. Se a felicidade perfeita mesmo só vem depois, com a visão de Deus, como é que tudo isso que a gente falou,
Usar bem a razão, ordenar as paixões, praticar as virtudes. Como isso ajuda a gente a ter uma vida, sei lá, com mais sentido, mais plena agora? É uma ótima pergunta. Será que essa busca pela verdade e pelo bem aqui, mesmo limitada, já não é uma forma de ir se aproximando daquela felicidade final que ele descreve? Fica aí a reflexão.